Você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Eu, Paulo Silva, e aqui a minha colega, a jornalista Shirley Marciano, que é a editoria de argumentos aqui do SINDCT e do Clique Jornal, e também a Fernanda Soares, que é a nossa querida jornalista que cá está, direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDCT para apresentar esse programa, um programa que fala de cidadania. A função da Rádio CT é elaborar uma linha de comunicação nesta evolução natural e gradativa que a Rádio Web do SINDCT então propõe esse link entre trabalhadores, todos os trabalhadores e sindicatos também, oferecendo uma programação também cultural, diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população, mas no mais eficaz sentido funcional da comunicação. Minha querida jornalista Shirley Marciano, boa tarde, Shirley. Boa tarde, Paulinho. Um grande prazer estar aqui de volta na bancada com você, conversando um pouquinho sobre cidadania, sobre política, sobre música, sobre tudo um pouquinho, né? Hoje, a gente vai formar um corpo aqui de comunicação exatamente para mostrar a cidadania. O que é que não estão falando por aí que deve ser falado? Com certeza, né, Paulinho? A gente tem que debater, tirar dúvida, colocar nossas ideias, receber ideias para a gente apresentar para as pessoas aí uma problemática para elas pensarem, né? Tem que pensar. E o programa de hoje vai trazer o professor Edmilson, vai falar sobre a escola sem partido, para que o ouvinte e o internauta possam entender essa polêmica em torno do envolvimento até de projetos de leis sobre a escola com partido ou escola sem partido. Paulinho, num primeiro momento, quando me falaram assim, você é favorável a um projeto de lei para incorporar nas escolas, para dizer assim que a escola deve ser sem partido. Num primeiro momento, eu pensei assim, é claro, a escola não pode ter partido político, ela não pode estar vinculada a uma ideologia. Só que, mais tarde, eu fiquei sabendo que a história não era bem assim, né? E aí tem uma pessoa aqui que vai explicar para a gente o que é, né? Olha, o movimento Escola Sem Partido, às vezes representa pais de estudantes, outras vezes representa estudantes, uns contrários, outros favoráveis. E existe uma grande dúvida a respeito desse projeto, não é? Existe uma grande dúvida. Inclusive, para começar, assim, a gente poderia até brincar com o seguinte, qual que é o fio que separa o desenvolvimento do senso crítico no aluno e a manipulação para uma determinada ideologia? Então, assim, qual que é o fio que separa? Então, quer dizer, você pode estar ali desenvolvendo o senso crítico do aluno ou você pode estar manipulando ele para uma ideologia. Então, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, é o professor Ademilson da Luz. É professor de matemática na rede pública do Estado, é conselheiro da APUESP, que é a Associação dos Professores do Estado de São Paulo, é membro, é o sindicato, não é? A APUESP é sindicato, é membro da articulação de esquerda do Partido dos Trabalhadores e hoje fala e nos tira esse véu de dúvida das diferenças entre escola com partido e escola sem partido. Professor Ademilson da Luz, bem pertinho do microfone, para o povo ouvir em alto e bom som a sua voz. Boa tarde, professor. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão dando de estar aqui. Quero mandar um abraço para os meus alunos do terceiro TA, que é o técnico de administração do Macedo, da escola Vieira Macedo, né? Que eles pediram para mandar esse abraço. O famoso Macedão, né? Isso. Macedão, onde é o Macedão? Jardim Satélite. Jardim Satélite. Aqui na live, então, os estudantes do TA, terceiro TA do Macedão, aqui no Jardim Satélite, em São José dos Campos, como a gente fala para todo o Brasil. Inclusive, eles pediram para mim fazer uma pergunta para eles, para ver se realmente eles estão ouvindo ou assistindo, né? Oh, bacana. Então, atenção, os estudantes. Então, eu quero saber deles qual que é a carga do próton, qual que é a carga elétrica do próton. Vamos ver se eles vão me responder isso. Eles sabem. Que matéria é essa, Na professor? verdade, eu dou aula de matemática e física lá também. Daí, para eles, eu dou aula de física.
Olha só, então qual é a carga do elétrica próton? do próton, Eu sei, mas não vou falar, tá? É o valor. Bacana. Eu sei Ao também. valor. Né? Vocês querem que comece já falando sobre escolas sem partido ou posso falar um pouquinho sobre educação pública aqui no estado? Principalmente educação pública, que foi aí que gerou a questão da escola sem partido. Educação pública no Brasil, como está o sentimento hoje? Ó, vamos falar aqui do estado de São Paulo. Tá péssimo. Tá ruim. Péssimo, tá. Mas assim, o que as pessoas têm que entender que não é incompetência do governo estadual esse sucateamento da escola pública. Na verdade, isso é um projeto. Tá? É um projeto de sucateamento. Sucateamento, sim. Porque existe um porquê, né? Mas eu vou desenvolver e vou explicando para vocês. Professor. Então, primeiro, assim, se a gente pegar a história aqui, essas pessoas que governam o Estado, que a gente fala que é do PSDB hoje, né, que estão, acho que desde 94, 96, na verdade, elas estão há muito mais tempo. Porque, por exemplo, se você pegar o governo do Franco Montoro, que se eu não me engano é de 82 a 83, José Serra foi secretário dele, que já foi um governador, pelo PSDB. O Mário Covas, que foi secretário dele durante, acho que uns 2 meses, depois foi indicado pelo próprio Montoro para ser um prefeito biônico, né, que usava esse termo na época, porque eram prefeitos que não eram eleitos por... Não era eleito por voto direto, né, era indicado. Aloysio Nunes, que já foi secretário, já foi vice-governador do estado também, foi secretário também, trabalhou. Então, se você for pegar daquela época até agora, são mais de 30 anos que essas pessoas estão no poder aqui no estado de São Paulo. Sim, só se alternando, isso mesmo. O que às vezes há uma confusão é que eles eram do PMDB e em 88 eles saíram do PMDB e fundaram o PSDB. Mas a cartilha que eles rezam é a mesma, não mudou nada. Quer dizer, esse projeto de sucateamento já vem de anos, não é de hoje, não. São os mesmos. São os mesmos. 4 anos, daí indicam outro, fica mais 4. Você pode ver que 2. Só alterna as pessoas. E daí tem uma doce ilusão, isso eu já ouvi até de professores, que me deixa até triste. Por quê? Porque eles acham que mudando a pessoa vai mudar. Só que não. Por quê? Porque elas fazem parte de um mesmo partido. Por que eles estão no mesmo partido? Por uma questão de afinidade. Né? E nesse caso, uma afinidade ideológica. A gente pode falar que essa ideologia de direita mesmo. Total. Agora, professor, mas por que esse projeto de sucateamento? A gente tem que, os seus alunos do terceiro TA que estão aí acompanhando, eles olham assim... Para o governo, eles não são interessantes? Não são, mas são no sentido de se transformar em mão de obra barata, se tornar em pessoas, se tornarem cidadãos alienados. Por exemplo, veja bem, como que num país onde tinha emprego, onde nós temos o filho do pobre entrando na universidade, né? Porque, querendo ou não, o governo do PT ampliou o número de campos das universidades federais do Brasil, né? Houve uma geração de empregos, houve um aumento de renda para o trabalhador, teve vários benefícios do governo. Em especial, o número de construção de universidades. Sim, a questão dos programas Pronatec, ProUni, tá? Daí, o que leva Ciências Sem Fronteiras, né? Eu vou lembrando e vou falando, mas... O que levou a população a ir para a rua bater panela? Exatamente. A educação de péssima qualidade. Porque a educação de péssima qualidade, como disse a Shirley, ela não cria um senso crítico nas pessoas. Pensamento crítico, ela não faz isso. Ela não estimula isso. Os alunos foram para as ruas. Os alunos e os adultos que vieram dessa educação de anos atrás. Né? Exigindo tanto o pai quanto o filho. O pai via, não, meu filho não está aprendendo nada. E o filho, quando chegava em casa, ele chegava revoltado porque não aprendeu nada mesmo.
e aí foi para a rua reivindicar uma educação de qualidade. Padrão FIFA, né, como eles falavam. Não, mas eles foram por alienação. Por alienação. Né? Mas aí... Porque não desenvolveu o senso crítico. Né? Não desenvolve. A educação no Estado, vou falar do Estado de São Paulo. No Estado de São Paulo não faz isso. Não consegue. Agora, eu ia puxar um link agora com relação a essa... uma coisa que eu ouvi durante muito tempo, porque tem muita gente que sabe que eu sou petista, daí vem conversar comigo sobre política, tiveram a coragem de atribuir essa péssima qualidade na educação aqui do Estado de São Paulo ao governo do PT. Poxa vida! Então você vê que assim, o grau de alienação é tão grande que eles não sabem nem de quem é a culpa. E é lógico também, por exemplo, você tem uma mídia que esconde. Então, você pode ver, durante o Alckmin, agora saiu para ser candidato a presidente. Em 4 anos, quantas vezes você ouviu algo sobre ele na mídia? É muito pouco. Não tem. E é tudo superficial. A verba de publicidade nos meios de comunicação cala todo mundo. Sim. E a mídia, ela é direitista ou ela é oportunista, professor? Ela é direita, ela é conservadora. Tanto que você pode ver que, por exemplo, o Lula foi preso sem provas. Isso é um fato. Isso é um fato. Ele não tem. Qual prova que tem contra ele? Não há. Não há. E eles fizeram o quê? Eles fizeram ataques diuturnamente em cima do Lula. Para quê? Para convencer a população que ele deveria ser preso. Mas a população não se convenceu. A gente nota... Não se convenceu porque não é capaz de pensar em cima daquele assunto. Porque, na verdade, as pessoas elas não são limitadas. Elas estão fechadas. Existe uma diferença entre uma pessoa limitada e uma fechada. Essas pessoas elas são fechadas, elas não querem enxergar além. Agora, professor, o fato do processo contra o presidente Lula ter avançado, passado por cima de todos os processos, um processo dura 10 anos, podemos dizer... Dele foi 6 meses. O caso do ex-governador de Minas Gerais, Azeredo... Azeredo é 12 anos. 12 anos. E, de repente, em 6 meses, o Lula ele é julgado, condenado e preso. Isso, o que o senhor falaria para os seus estudantes? Isso é um golpe político daquela direita que está se alternando no poder? É a continuação do golpe, né? E se não tomar cuidado, não vai ter eleição, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque a tendência agora, porque até eu vi um comentário do Soderbergh esses dias, passaram lá, mostraram o vídeo para mim, que ele estava falando que a economia estava caminhando, eu não sei aonde, né? Que dá vontade de... Parece até piada uma coisa dessa, né? E que o único problema esse ano seria as eleições. O único problema. Mas eles fazem isso aí eles fazem porque eles acreditam tanto no projeto deles, né, que foi o sucateamento da educação, que eles jogam essa televisão assim, normalmente, com tranquilidade, porque eles acreditam no que eles fizeram. E realmente foi algo assim que funcionou, vamos dizer, né? Foi a única coisa do PSDB que funcionou até hoje, foi isso. É verdade. Agora, então, mas existe essa polarização esquerda-direita aqui no Brasil, ou a população, o senhor colocou um termo aí, professor, que eu não me recordo, mas a população ela está com boa noite Cinderela? Está inerte? Olha, na verdade, essa polarização que você fala, como eu falei, as pessoas estão fechadas. Porque quando você conversa com alguém, o que ele fala para você? Ele defende todas as pautas que aquela esquerda defende. Mas ele não sabe, porque ele não quis ler a respeito, né, se informar, que aquilo são pautas de esquerda, mas na hora de votar, ele vota num político de direita. Então, eles confundem tanto que por exemplo, eles são capazes, eles ouvem um lado assim, falar que a Globo é manipuladora e tudo mais, e ele fala assim, a Globo não presta. Aí, em seguida, ele fala assim, a Globo é petista. Então, quer dizer, ele não está entendendo nada. Ele não entende nada, mas por quê? Isso foi o que aconteceu? Não desenvolveram o senso crítico, o pensamento crítico nas pessoas. E para se fazer isso? Diálogo. Toda a escola tem que ser pautada no diálogo. Muito bem. Toda a escola tem que ser pautada no diálogo. A educação, ela tem que ser pautada no diálogo. Por quê? Porque o diálogo, ela faz você, por exemplo, assim, você tem vamos jogar aqui.
As pessoas falam assim, cada um tem um mundo, cada ser humano é um mundo. Não, não é. Nós vivemos em um mundo só, em um mundo único. Tá? Você tem interpretações diferentes desse mundo. Tá? E por que você não pode falar que cada ser humano é um mundo? Porque a sua ação vai impactar naquele que está próximo a você. Então você não pode individualizar as pessoas dessa maneira. É um sistema. Muito bem. Professor, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, eu gostaria de entrar dentro da sala de aula para a gente falar desse projeto da escola sem partido ou com partido. O senhor foi bastante explanador. Um breve intervalo e a gente volta já com o professor Admilson da Luz. Ele é professor de matemática na rede pública aqui do estado de São Paulo, conselheiro da APOESP, que é o sindicato da categoria dos professores, e membro da articulação de esquerda do Partido dos Trabalhadores. No próximo bloco, vamos entrar dentro da sala de aula, como se fosse um EAD, um ensino à distância, para falar da escola sem partido ou escola com partido. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. E se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olha, conosco hoje o professor Admilson da Luz, que é professor de matemática. Professor, o colégio que o senhor se destaca mais é o Macedão, lá no Jardim Satélite. É, onde eu dou aula. Mas lá é física e matemática? Física, esse ano sim. Física e são as duas matérias. É. Mais uma vez, para os alunos que estão nos acompanhando, qual é a pergunta, professor? Para ver a carga do próton. Qual é a carga do próton? Valor dela. O valor da carga do próton, essa é a pergunta para os alunos
lá do é Vieira Macedo? Vieira o nome? Macedo, José Vieira Macedo. É o Vieira Macedo. Bom, professor, nós vamos falando sobre a educação pública no Brasil, mas antes eu trago aqui uma informação que eu gostaria de compartilhar com o professor, porque os candidatos agora em relação às cotas terão que comprovar a cor. Eu quero aproveitar e trazer essa informação, porque uma portaria publicada no Diário Oficial da União está determinando a formação de uma comissão para comprovar a cor declarada em concursos públicos federais. Antes eu vou trazer aqui o Rodrigo Santos para trazer essa informação para que o senhor possa também debater sobre esse assunto. Vamos lá, Rodrigo Santos, direto no assunto, Rodrigo. Candidatos que se autodeclararem negros em concursos públicos federais deverão comprovar a cor. Foi publicado no Diário Oficial da União uma portaria que cria um complemento na declaração para uso do sistema de cotas. O processo se chama heteroidentificação e será formado por uma comissão de 5 pessoas. A banca vai avaliar itens como diversidade, gênero, cor e conhecimento sobre o enfrentamento do racismo. A decisão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão partiu de uma ação movida no Ministério Público do Distrito Federal. A Defensoria Pública da União pediu em 2006 a averiguação de declarações falsas para se enquadrar no sistema de cotas. De Brasília, Rodrigo Santos. Muito bem, Rodrigo. Obrigado pela informação. Rodrigo Santos, então, aí falando sobre a questão das cotas. Professor, o que o senhor achou dessa informação aí? Olha, na verdade, a culpa disso é dos brancos, né? Porque na Universidade Federal de Minas Gerais, parece que um rapaz, um loiro, ele entrou no sistema de cotas. Caramba! Daí por causa desse tipo de gente tem que se formar uma comissão para provar a idoneidade do que o outro tá, do outro, né? É um absurdo. O branco provou que era negro. Não, ele não provou, né? Ele entrou no sistema de cotas raciais ainda se fosse da questão da... Como é que fala? Da social, né? Que é referente à renda, né? A renda dele, tudo bem, mas não era. E nem problema com renda ele não tinha também, né? Nossa. É um absurdo, é um absurdo. Bom, professor, esse movimento que ainda muita gente está comentando sobre o movimento Escola Sem Partido. O que ela representa? O que é a escola com partido ou sem partido, que tanto se fala sobre isso? Então, vou falar aqui para vocês. Primeiro, o idealizador dela é um advogado e procurador do Estado de São Paulo, é o Miguel Najib, o nome dele. Tá? E ele se inspirou num site americano que era, a tradução é não a doutrinação. A tradução dele. E, assim, esse site ele tinha a finalidade de supostas denúncias sobre atividades docentes consideradas inadequadas, né? Foi aí que ele se inspirou. E por que ele começou com isso? Porque um professor de história, eu acho que da filha ou do filho dele, eu não me lembro, falou na sala que o Che Guevara e o São Francisco de Assis, eles eram parecidos, né? Porque eles abriram mão de valores pessoais por causa de uma causa. Daí o São Francisco pela questão religiosa e o Che Guevara pela questão ideológica, política dele, né? E a partir disso aí revoltou esse advogado e ele criou essa escola sem doutrinação. Só que daí eu vou falar para vocês aqui, ó. Pois não, professor. O que prega? Primeiro que no começo, né, era para se afixar quadros na sala de aula, cartazes, né, na sala de aula, para dizer qual era a função do professor, o que o professor podia e não podia, né? Então tá aqui, ó, eu peguei, são 6 pontos, tá? Pois não. Então, ó, o professor não pode expressar a sua opinião com relação à política e religião. Isso aqui não eu quero deixar bem claro que não são minhas palavras. Isso aí eu peguei deles lá, eu tá? vi esse cartaz. O professor não deverá perseguir aluno em razão de suas convicções políticas e religiosas. O professor não poderá fazer propaganda político-partidário em sala de aula e nem incitar os alunos a participar de manifestações. Ao tratar de questões sociopolíticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa. Esse aqui Qual seria a forma justa? Não, na verdade, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: quando você vai falar sobre algum fato,
Você tem que mostrar, porque eles é o seguinte, eles não... como eu posso colocar? É muito complicado isso. Eles não acreditam nos historiadores. Eles acham que os historiadores usa aquela frase, né? O cara escreveu de acordo com a verdade dele, mas, né? Nesse caso... E aí não é assim, né? O historiador, ele se baseia em documentos, em pesquisa, não é chega a falar, achei que era isso e pronto, né? Uhum. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Fala sobre a ditadura militar no Brasil. Então, eles recusam esse termo. Eles acham que tem que falar que é uma revolução. Não foi revolução, porque eles tomaram o poder. E quando você toma o poder, é o quê? É um golpe. E quando você não tem eleições, você tira os direitos políticos de pessoas, o que é? É uma ditadura. E aí não pode falar para eles você tem que colocar nessa... se você falou dessa forma, daí você tem que colocar na outra. Então, assim, na verdade, tem mais coisas aqui, né? Mas não vale o que está no livro de história? Então, para eles, não. Porque para eles, como eu falei, e aí, quem garante, na cabeça deles, Professor, quem garante que aquele historiador está falando a verdade? Mas assim, eu dá vontade até de rir quando eu falo essas coisas, porque é um absurdo. Até pela sua explicação a respeito disso, eu me lembro que quando garoto, na escola, eu tinha a OSPB, que é a Organização Social e Política. É uma matéria criada pelos militares, né? Organização Social Política Brasileira. E Política Brasileira. Mas hoje não pode citar, então, os historiadores brasileiros que falam da ditadura militar, porque aquilo pode ser uma inverdade. Então, não, mas por exemplo, se você fala e comprova o que você falou, através da sua pesquisa, através de documentos e outras ferramentas que os historiadores usam, tudo bem. Agora, você não pode, por exemplo, que nem se pegar um Olavo de Carvalho, o cara se intitula filósofo, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso aí é uma afronta até para quem... Mas em que ponto nós estamos da escola sem partido? A Câmara de São José dos Campos... Colocou o projeto, mas foi abortado isso. Não sei se é esse o nem termo. Constitucional, mas eles continuam insistindo nisso, né? Porque ele não pode tirar a liberdade, ele não pode tirar a minha liberdade de falar. Não pode. Agora, só para finalizar esse ponto aqui que você perguntou, por exemplo, se você falar de nazismo, né? Pô, existiu o nazismo. O nazismo matou judeus, né? Foi uma coisa cruel. E existem alguns que falam que não foi bem assim. Como não foi bem assim, gente? Ele fala que o partido do Hitler lá era socialista. Era socialista. De esquerda. É um absurdo. Então, assim, eles usam de uma desonestidade intelectual muito grande. E quem que é o público-alvo deles? Essas pessoas que eu falei, que são os que estão fechados a ouvir a outra parte. Agora, só tem mais 2 pontos aqui. Daí eu vou... o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. E daí o último, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação dos estudantes ou terceiros dentro da sala. Olha, esse aqui, por exemplo... Professor respeitará o direito dos pais. Eu respeito. Desde que os pais ensinem os filhos a ter conduta que não fira a existência de outro grupo. Agora, por exemplo, se eu chego numa sala, o pai ensinou o filho a ser homofóbico, eu não posso permitir que ele se manifeste dentro da minha sala. Eu não vou permitir uma coisa dessa. De jeito nenhum. Porque o que ele está fazendo? Ele está agredindo uma outra pessoa. A educação, vem de casa para a escola? Não, na verdade, a educação é um conjunto, né? É um conjunto de coisas. Tudo que você aprende é educação. Agora, quando o senhor recebe o aluno lá, o senhor nota na sala de aula, no geral, eu digo, não na sua sala, mas que o QI do aluno brasileiro pode estar diminuindo. É ótimo, é excelente, só não é explorado. Eu tenho alunos lá que são brilhantes, são pessoas assim, maravilhosas, que têm potencial para fazer o que bem entender. Só que o Estado assassina os sonhos dessas crianças. A verdade é essa, o Estado de São Paulo, com o PSDB, que vem há anos, assassina o sonho dessas crianças. Eles matam qualquer possibilidade dessa criança conseguir uma ascensão intelectual, cultural e social. Bom, hoje no estado de São Paulo a gente tem a progressão continuada. Que na verdade o termo é esse, né? Mas na prática é aprovação continuada. Automática, automática, porque passa sem saber nada. Bom,
Porque o aluno, se ele repetir, o governo vai ter que investir em mais professor, em mais material didático para ensinar aquele aluno. Na verdade, assim, da verba, tem esse lado, mas o que eles querem? Eles querem índices. E são índices que não são verdadeiros para enganar a população. Uhum. Então, por exemplo, ele vai apresenta um índice na televisão falando que nós tivemos tanto de aprovação. E é mentira, porque, por exemplo, aquele aluno ali mesmo, ele não sabe. Ele tem aluno. O que a gente fala que é analfabeto funcional, né? É aquela pessoa que lê, mas não interpreta o que está lendo. Então, ele não tem essa capacidade. A progressão continuada não é um projeto da esquerda? Não. Isso aí é o seguinte, Paulo Freire falava que você tinha que trabalhar assim, mas não dessa forma. Essa forma, o que eles pegam? Eles pegaram um projeto, na verdade, um projeto, né? Ali uma das pautas da pedagogia do Paulo Freire e colocaram de qualquer forma. É lógico que vai funcionar do jeito que está aí. Agora, né? De uma forma totalmente equivocada, prejudicial para a população, porque o que está acontecendo no estado de São Paulo? O índice de educação baixou, certo? E o que está aumentando? O índice de encarceramento. O jovem está sendo, né? Você pode ver o número de adolescentes indo para a Fundação Casa e depois, quando vira adulto, o sistema penitenciário é o quê? É inversamente proporcional à educação. Agora, né? Um fica para baixo, outro para cima. Para o próximo bloco, gostaria de falar com o professor Edmilson sobre esse assunto, mas um estudo feito por pesquisadores estrangeiros, essa notícia saiu lá na Gazeta do Povo do Paraná, que hoje é digital. Mostra que essa pesquisa, professor, chegou a uma conclusão que, se for correta, ela é aterradora. De 31 países, o Brasil é o único que teve uma queda no QI, que é o quociente de inteligência. A gente pode falar sobre isso, partindo dessa premissa aí, do aumento do encarceramento de jovens e a diminuição da capacidade do QI. Tá. A gente fala já? Pode? Já. Um breve intervalo e a gente volta já com o professor Edmilson da Luz. O professor Edmilson da Luz é membro da articulação de esquerda do Partido dos Trabalhadores e está falando sobre a educação pública no Brasil. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Quem doa sangue, doa esperança, recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Até pra gente colocar o contraponto. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados.
se você chegar lá e falar assim... Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta. O Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, nessa conversa bacana mesmo com o professor Admilson da Luz. Ele é professor de matemática e dá aula de física também. Sim. No Vieira Macedo, no Jardim Satélite, aqui em São José dos Campos. Estamos falando sobre a educação pública no Brasil, em especial a questão da escola sem partido ou a escola com partido. A gente continua nessa conversa, mas, professor, como na vida tudo é matemática, tem uma informação aqui que no Brasil 50% da população que trabalha ganha menos que o mínimo. E de acordo com o IBGE, professor, o rendimento médio é de 53% da população, é de R$ 750. Esse levantamento mostrou o tamanho da desigualdade aqui no Brasil, e isso no ano passado já. Mas o Henrique Carmo vai trazer maiores detalhes a respeito dessa informação, onde metade da população que trabalha ganha menos que o mínimo. Vamos ouvir? E o senhor comenta em cima desse assunto? Vamos lá, Henrique Carmo, direto no assunto, Henrique. A renda média de mais de 50% da população brasileira está abaixo de um salário mínimo. A informação é do IBGE, que mostra na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios o número da desigualdade no país no ano de 2017. De acordo com o levantamento, 10% da população brasileira tem mais de 43% dos salários do país. Ou seja, poucas pessoas ganham muito dinheiro, enquanto a maioria ganha um salário bem inferior. Simar Azeredo, coordenador de trabalho e rendimento do IBGE, afirma que a desigualdade salarial gera efeitos negativos para o país. É que o cenário não é um cenário favorável e eu acho que é muito importante que a população conheça quais são, na verdade, os efeitos colaterais, né, que são provenientes de um país que tem uma desigualdade tão alta quanto o Brasil. E acaba mostrando que nós somos um país com uma parcela expressiva de população pobre, onde você tem pessoas onde a renda média, né, dos 50% com os menores rendimentos está em torno de R$ 750, ou seja, isso é abaixo do salário mínimo. O desemprego registrado no ano passado também ficou evidente na pesquisa. Que houve a redução da participação do trabalho na composição do rendimento, porque houve demissão, muita gente perdeu o emprego, então, ao aumentar o rendimento, ao aumentar a massa de rendimento, você tem uma participação menor da parte do trabalho, mas ainda continua sendo a maioria, mas isso é preocupante no sentido em que você tem menos pessoas trabalhando. Dos mais de 207 milhões de brasileiros, mais de 124 milhões possuem algum tipo de renda. Desse total, 41% das rendas é proveniente de trabalho e 24% é de outras fontes, como aposentadorias, pensões, programas de transferência de renda e aluguéis. De Brasília, Henrique Carmo. Professor Admilson da Luz, nos dá uma luz nessa desigualdade brasileira. Está comprovado que é um país desigual. Pode falar. Não, eu sou um caso, né? Sirvo como exemplo, porque sabe quanto que eu ganho por mês com nível universitário e tendo uma profissão importante para a sociedade? Eu ganho dois salários mínimos. Dois salários mínimos. E se quiser, eu posso mostrar aqui para vocês, aqui abrindo uma tela de computador. Um professor no Brasil porque o meu lerite desse mês foi R$ 1.950. Sendo professor. E daí eu tenho um desconto de um empréstimo que eu tenho, foi para 1.600. Quer dizer, para ser professor, o senhor sente, então, na pele a desigualdade. Sim, e já faz tempo. Agora, veja bem, que engraçado, né? O Maranhão, o estado
era até então, não sei se ainda continua, mas era até então o estado mais pobre, um dos mais pobres do Brasil. É o estado do Marimbondos de Fogo. Agora está governado pelo PCdoB, né? Do PCdoB, o do Flávio Dino, do PCdoB. Um professor lá ganha R$ 5.750 de salário inicial, para 40 horas semanais. Aqui no estado de São Paulo, a gente está em média de 2.000, né? Porque daí vem os descontos. Os 1.950 é o chegando líquido, né? É o mínimo. Isso. Daí lá ganha 5.750. Daí uma das coisas que eu já vi que impactou, né, com essa valorização, o Estado já saiu do mapa da violência. Daí qual que é a lição que a gente tira disso? Que o comunista não come criancinha, o comunista educa a criancinha. A gente tem que parar com esse discurso hipócrita no Brasil, na verdade, de falar que a esquerda destrói a juventude. É mentira, isso é mentira. Muito pelo contrário. A gente se preocupa até demais com a juventude, se preocupa demais com o ser humano. Agora, professor, mas por que essa mentira contada várias vezes se torna verdade? Isso aí é o ministro do Hitler, né? O Goebbels, né? O nome dele? É o Goebbels. Goebbels, né? Eu não sei, Goebbels, né? Ele não sei pronunciar, mas ele criou isso, né? E tanto que ele usou a escola. Os nazistas usaram a escola para doutrinar a juventude. Os nazistas usaram o cinema. Então, aqui no Brasil, a Globo usou isso contra o Lula. Inclusive, é verdade. Aqui no nosso país, a gente tem um exemplo claro disso. Usou isso contra o Lula. 100 vezes se torna uma verdade. Tem até um filme que descreve bem, que é o filme A Onda, né? A Onda, já assisti, sim. Minha Onda? Não, A Onda. É bem famoso. Mas falando, daí você já falou aqui, falando de doutrinação, que até falando da escola sem partido, o idealizador, ele fala do professor doutrinador, né? E comigo aconteceu uma coisa que é engraçada, porque, por exemplo, não foi nenhum professor meu que me doutrinou para ser de esquerda. Como foi que o senhor teve a consciência de cidadania? Quem te doutrinou, então? Quem me doutrinou foram os metalúrgicos dos anos 80 fazendo as greves deles. Aí você foi doutrinado? Foi assistindo na televisão. Ou você desenvolveu um senso crítico isso por conta de uma escolha? Porque, por exemplo, eu lembro quando eu tive até uns 10, 11 anos que teve aquela greve da GM, né? Que os trabalhadores ocuparam, né? A empresa. Aqui em São José dos Campos. Isso, Não é, e outra, trabalhador, estudante não invade, ele ocupa, porque o espaço é dele. Muito bem. Então, atenção. Acabar com esses termos, né, que se usam que estudante e trabalhador não invade, ocupa. Não invade, ocupa porque o espaço é deles. Isso. Daí eu vi aquela greve, eu assim, eu era criança, mas eu não entendia a parte política dela, mas me chamava a atenção de ver aquela união, né, dos metalúrgicos ali em torno de uma causa que eu não sabia nem qual que era. Então aquilo para mim mexeu comigo. Depois ver o Lula na televisão. Então não foi nenhum professor, não foi sala de aula. Porque se eu dependesse dos meus professores, eu seria o que hoje o pessoal chama de coxinha, né? Os professores do estado de São Paulo, eles são mais tendenciosos à direita? À direita. São mais a maioria, sim. A grande maioria é da direita. Então, voltando àquela pergunta inicial, né? Fazer essa diferenciação entre você ensinar o seu aluno a pensar, né? Para que ele tenha senso crítico sobre os assuntos e manipular ele. Então, porque eu posso dizer assim, quando eu fui escolher a escolinha para o meu bebezinho, né? Que ele provavelmente vai crescer nessa escola, eu fiz questão de escolher uma escola que não tivesse doutrinação religiosa. Porque eu não vou à igreja, então eu tenho a minha escolha pessoal, eu e meu marido. Então, eu fiz questão que ele fosse para uma escola que não tivesse. Então, na escola, como que o pai, como convencer o pai de que o professor ele vai estar ensinando o aluno a pensar mesmo, ou ele está pregando uma ideologia ali? Será que essa autoridade do professor não leva o aluno a ser manipulado pelo professor? Não, então, aí que tá. Se a pessoa for, vamos dizer assim, desonesta, ela vai fazer mesmo. Mas o senso crítico, como é que você vai despertar isso? Você, que nem eu falei, através do diálogo. Por exemplo, que nem aqui na Escola Sem Partido, uma das pautas é não expor a opinião. Expor a opinião é diferente de você impor a sua opinião. Por quê? Porque quando você expõe,
a sua opinião, você vai fazer o outro refletir com relação ao que você falou. Sim. E impor é você falar, eu penso assim e na minha aula vai ser assim e pronto, não. Isso, aí que está a diferença, né? Porque quando você trava um diálogo, um debate, você faz com que a pessoa, ela se veja como um espectador da vida dela, entendeu? Então ela vai olhar a vida dela como se ela estivesse olhando a vida dela por fora, de fora da situação. Então ela vai começar a analisar o comportamento dela. Aí que está a grande coisa da educação. É isso, é você ensinar a pessoa a ter autonomia, a decidir por ela mesma. E daí você dentro, como eu falei, a gente vive num mundo só com pluralidades né, com pluralidade de opinião. Então você tem que saber, tá ali, você vai decidir, essa é boa para mim? Agora, sim, professor... escolher, né? Isso, não é agora imposição, não. Quem faz imposição, por exemplo, é a direita. Quando teve a ditadura militar, você podia expressar a sua opinião? Jamais. Então, quem que fez? Quem que é quem que está impondo ali? Não somos nós. Doutrinando. Agora, nós somos abertos para o diálogo. Agora, né? Professor Admilson, não sei se é esse o termo, o emborrecimento do Brasil. Mas agora com com a prisão do presidente Lula, e o número dele nas pesquisas, o presidente Lula hoje, se for candidato a presidente, ele ganha no primeiro turno, ele ganha no segundo turno, ele ganha com qualquer um dos candidatos no primeiro ou no segundo turno. O povo brasileiro já não está liberto desse emborrecimento. A gente pode falar sobre isso no próximo bloco? Pode, claro. Então, um breve intervalo, vamos falar de educação no Brasil, da educação da escola pública no Brasil e sobre emburrecimento intelectual do povo brasileiro. Um breve intervalo e a gente volta já para o último bloco de hoje. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando ao senhor, a senhora, você internauta
que nos acompanha Brasil afora, lembrando que o Clique Jornal trata-se de um programa de variedades, não é apenas de CIT, de política ou de questões sindicais ou cultura, não. Na nossa programação, a gente aborda temas desde o clima especial, veículos lançadores, energia, questões sindicais, movimentos sociais, passando também por amenidades, causos e até mesmo filosofia e religião. E o nosso convidado de hoje é o professor de matemática da Escola Pública aqui do estado de São Paulo, o professor Ademilson da Luz. Professor de matemática e professor de física também. No programa de hoje, estamos falando de escola sem partido, escola com partido e educação pública no Brasil. Mas antes, uma informação, em todos os blocos a gente traz uma nova informação, é que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá do Rio Grande do Sul, o mesmo Tribunal Regional Federal, mandou o INSS contar os anos de trabalho infantil como tempo de contribuição para quem pede a aposentadoria. Mas a repórter Beatriz Fidelis, ela conversou com o advogado previdenciário, o Dr. João Badari, sobre esse tema. Beatriz, vamos lá, direto no assunto. Os segurados do INSS que trabalharam quando crianças vão poder ter esse tempo contado para a aposentadoria. Uma decisão dada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região mandou o INSS contar os anos de trabalho infantil como tempo de contribuição para quem pede aposentadoria. João Badari, advogado especialista em direito previdenciário, explica. Nessa decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele reconheceu que os trabalhadores que tinham menos de 14 anos, eles podem ter o tempo contado como carência, como tempo de contribuição depois na aposentadoria. O INSS alega que nenhuma criança pode trabalhar, ninguém com menos de 14 anos pode trabalhar, entre 14 a 16 como menor aprendiz, ele considera. Mas nessa decisão, pela realidade brasileira, ou seja, como muitas pessoas trabalham com menos de 14 anos para ajudar a família, a gente vê uma realidade na roça, aquelas pessoas que trabalham de forma rural para ajudar o pai e a mãe na subsistência, esse tempo vai ser reconhecido. O especialista justifica a decisão. Vai ser considerado esse período porque a Constituição Federal, ela protege a criança, o trabalho infantil, de não ter que trabalhar, para proteger a educação, a saúde. Porém, a gente não pode usar uma norma utilizada para proteger, para trazer malefícios para essa pessoa, ou seja, prejudicando ela, usando como você não pode trabalhar, não posso usar esse tempo que você trabalhou na sua aposentadoria. Como a decisão é judicial, o advogado João Badari explica que caso um aposentado queira pedir para esse tempo de trabalho infantil contar na aposentadoria, vai ser necessário entrar na justiça. Para aquelas pessoas que já pediram a aposentadoria, existe a decadência de 10 anos para ela pedir uma revisão da aposentadoria dela com esse período. Bom, quem está pedindo aposentadoria hoje, administrativamente, não vai conseguir isso. Vai ter que socorrer do judiciário, porque isso é uma decisão judicial, para reconhecer o período anterior a 16 anos, desde que essa pessoa não seja menor aprendiz. Se for menor aprendiz, anterior aos 14 anos. De Brasília, Beatriz Fidelis. Muito bem, Beatriz. Está aí a informação. Professor Admilson, vai dar um nó na cabeça de quem está buscando aposentadoria. Qual a sua opinião sobre isso? Eu fico até triste de ouvir essas coisas. Jurisprudência, não é? É muito difícil ouvir isso, que tem que judicializar a questão, uma questão trabalhista, uma nova lei trabalhista. Está muito difícil, professor. Tá. Mas isso é o resultado, né? Resultado da panelinha batida, né? Então, agora a gente está... Agora nós vamos pagar o pato, né? Eles não queriam pagar o pato, mas agora a gente vai começar a pagar, né? Porque a situação está ficando cada dia mais difícil. Mas como que eles fazem isso, né? É proibido menor de 12 anos trabalhar. Aí, ao mesmo tempo, a justiça reconhece que se você trabalhar, você vai poder contar aquele tempo. Sem lógica, não tem lógica nenhuma. Vira jurisprudência e... Daí você incentiva o trabalho infantil. Exatamente. Vai contar... Mas, Shirley, para você ter uma ideia, na mudança da LDB,
A educação, está lá escrito, a educação é voltada para a mão de obra agora. A educação não é para a formação de um cidadão, é voltada para a formação de obra, de mão de obra. De mão de obra, é absurdo. Daí você pega depois aí uma propaganda de escola, né? Como é que é? As melhores cabeças das melhores universidades. Exatamente. Então, para filho de classe média, o cara pode sonhar em cursar, né, uma universidade, o curso que ele quiser, né, se formar no que ele quiser. Agora o filho do pobre que está na escola do Estado, ou na escola pública, vai ser formado para quê? Para trabalhar numa coisa que ele não escolheu, né? Vai ser mão de obra, né? Muito bem. A meritocracia, é verdade. Professor... Essa falácia, né? Professor Edmilson, escola sem partido, ou escola sem doutrinação, qual é o termo nesse último bloco de hoje? O que o senhor pode esclarecer para a população brasileira que ouve esse bate-papo? Não, na verdade, na verdade é o seguinte, não existe neutralidade. Não existe. A partir do momento que você escolhe uma religião, não tem neutralidade. A partir do momento que você escolhe uma ideologia política, não tem neutralidade. Não existe neutralidade. Não existe neutralidade. E outra coisa, eu quero para finalizar com esse assunto, que essas pessoas elas pregam que você não deve questionar o sistema, como se o sistema fosse algo espontâneo, natural. E não é, gente. Esse sistema é criado. E ele é criado por uma classe dominante, da qual nós não pertencemos. Porque tem muita gente que acha que pertence a essa classe dominante, mas não é, né? Se você não é dono dos meios de produção, ou você não é um banqueiro, então você não faz parte dessa classe dominante. Não é porque você mora num bairro de classe média, numa cidade, que você faz parte. A partir do momento que você é assalariado, você depende, né? Você vende sua mão de obra, independente de qual a sua profissão, seja médico, advogado, enfim, você não faz parte dessa classe dominante. Então esse sistema é criado e a educação, ela tem que fazer o quê? Ela tem que mostrar para aquelas crianças que eles são seres históricos. O que é um ser histórico? É aquele ser capaz de fazer a sua história e mudar a história. Muito bem. E, no entanto, não é feito, né? Professor, em relação à mentalidade do brasileiro, constantemente, a gente vê aí que a Agência de Risco Internacional está fazendo da economia brasileira uma briga de gato e rato, uma caça. Eles nos avaliam, a gente nem sabe quem são, aí não sei o que, Poor's rebaixou a coisa brasileira e tal. Como é que nós estamos recebendo isso? De repente, o Brasil não é bom pagador, depois eles elevam a nossa taxa. Como o senhor, como professor de matemática, vê essa questão? Na verdade, essas avaliações aí, elas fazem o quê? Elas vão impactar diretamente na economia, né? E a economia vai quando você tem uma economia ruim, você vai ter desemprego, que vai gerar o quê? Um exército de trabalhadores aí, de mão de obra ociosa, que é essa a finalidade. Para quê? Para quem está empregado ter medo de reivindicar alguma coisa, né? E, na verdade, tudo isso também, qual é a finalidade? Da gente trabalhar bastante, ganhar um salário ridículo, mandar todo o lucro para os Estados Unidos, para os americanos viver o sonho deles lá, né? Que eles vendem em Hollywood, né? Que a gente, no entanto, nunca aproveitou esse sonho deles, né? O nosso sonho aqui é de mudar o Brasil e para melhor, né? Sustenta uma classe. A gente sustenta um país, né? Que é eles lá, né? Os Estados Unidos. Professor, esses julgamentos são politicamente enviesados. O meu? Lógico. Julgamentos. Porque a gente vê, a gente recebe uma carga da mídia. Isso. E a gente não deixa de tomar. É a mesma coisa da Coca-Cola. Dizem que faz um mal danado, que limpa a privada, tira ferrugem. Toma. Mais nada como uma Coca-Cola bem gelada. É assim na nossa mente também, quando vê a mídia trazendo essa carga toda, mas o que a gente tem é aquilo para ouvir. Na verdade, assim, não existe mal nenhum
um trabalhador tomar uma Coca-Cola, comprar um iPhone, né? Porque afinal... Companheiro, você é muito moderno, hein? Não, mas não é. Você sabe por quê? Não é modernidade. É porque é o causa negro do imperialismo, hein? Não, porque é o seguinte, ao trabalhador pertence tudo que ele produz. Então, se ele produz a Coca-Cola, ele pode tomar. Se ele produz o iPhone é dele também. Não tem problema nenhum nisso. Agora, o que a gente não pode é viver numa sociedade que você é definido pelo que você consome. Pelo que você pode consumir. Então, a gente vive numa sociedade de consumo, né? Então, quem é você? É o que você pode consumir. Então, às vezes eu vejo aluno lá que, assim, você vê, a situação financeira não é tão boa, mas o cara tá com um celular de R$4.000. Por que isso? Que sensacional. Que bela pergunta. Por quê? Porque isso aí é status, você está consumindo isso, é o que você é, né? Você é alguém por causa disso. É uma sociedade do ter e não do ser. Do ser, Professor, agora, para finalizar, nós ficamos a entrevista toda e eu aqui, cá com os meus botões. Como o próton foi descoberto e qual a função do próton? A carga do próton. O próton? Exato. Não, o próton ele fica no núcleo do elétron, né? Uhum. Ele é a carga positiva, daí tem o nêutron, que ele faz ele seria a blindagem que faz ali para que não atrai o elétron, né? Que fica como assim, didaticamente falando, seria ali o Sol e os planetas rodando em torno dele, entendeu? Uhum. É isso. Agora, como valor? Foi descoberto, eu não lembro da história, mas eu posso mandar para vocês depois. Numa próxima entrevista. Se vocês me chamarem, eu venho. E até trazendo o valor também. Tá, trago, lógico. Professor, tem alguma pergunta que tanto a Shirley quanto eu não tenha feito, mas que o senhor gostaria de responder, professor? Na verdade, não é uma pergunta, mas eu queria falar sobre essa que nem a gente bateu na Escola Sem Partido, porque os simpatizantes da Escola Sem Partido, eles alegam que não existe uma necessidade de falar sobre homofobia na escola, sobre o feminismo, né, ou combate ao machismo, vamos dizer assim, e falar também sobre as questões raciais. Eu queria só falar, só mostrar alguns dados, eu não sei quanto tempo eu tenho. Nós temos 40 segundos. Não, porque só no Brasil, eu vou mostrar para vocês aqui, que eu anotei, calma aí, cadê? Pois não. É rapidinho. Um professor também faz a sua consulta. Sim. Aqui no Brasil, os LGBTs morrem 1 a cada 19 horas. A cada 19 horas. Daí tem aqui, até como foi morto, né? Arma de fogo, arma branca, suicídio, asfixia, espancamento. É um absurdo. No Brasil, a cada 23 minutos, um negro morre. É assassinado. A cada 19 horas, um LGBT. Um LGBT. E a cada 23 minutos, um negro. E a questão, vamos lá, tem a da mulher também, do feminicídio. Aqui, de 1/3 das mortes no mundo inteiro, 1/3 dos assassinatos das mulheres no mundo inteiro... É no Brasil. Não, são praticados pelos parceiros delas. E com relação ao homem, isso representa só 5%. Então, partindo do princípio que as pessoas não nascem homofóbicas, nem machistas, acaba isso. Nem xenófobas. Então, quer dizer que vocês têm que fazer o contraponto disso aí, sim, inclusive na sala de aula. Na sala de aula, mas daí eles acham que é mimimi, que é frescura, que é isso, que é aquilo. Pô, como que você, com relação às mulheres no Brasil, quer ver, eu anotei aqui, que falta pouco tempo, né? Mas tá tudo anotadinho aqui. Olha lá, cada 13 horas uma mulher é assassinada no Brasil. Bom, então... E a cada 11 minutos uma mulher é estuprada. Como que você não vai falar sobre isso dentro da escola? Como você não vai conversar? Como que você não vai debater esse assunto dentro de uma escola? É preciso para acabar com essa violência, para acabar com... Porque essas ideologias aí, principalmente que a direita prega, ela só serve para uma coisa, para separar com a finalidade de conquistar. E emburrecer a população. Professor... Na verdade, assim, não é emburrecer. A pessoa, ela devolve aquilo que lhe foi negado. Isso que as crianças devolvem para a sociedade. E a escola tem que ser esclarecedora. Totalmente. Muito bem. Professor Admilson da Luz, muito obrigado pela sua entrevista e presença aqui no Clique Jornal. Obrigadão, eu que agradeço. É o professor Admilson da Luz,
professor de matemática na rede pública do Estado, conselheiro da APOESP e membro da articulação de esquerda do Partido dos Trabalhadores, hoje falando aqui no Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência e amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos é da jornalista a Shirley Marciano e a assistência da jornalista Fernanda Soares. Diretor de comunicação é do matemático Ascioli de Olivo e a direção do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência, amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.